Bora ver quem sabe qual é o conteúdo de hoje. Quem olhou lá o cronograma? Ninguém, né? É assim que a gente pega o cara que tá estudando e o cara que não tá. IMC. Não é isso, não? Na aula passada, né, a gente trabalhou um pouquinho de operações básicas com os números naturais e inteiros. Aí hoje a gente vai falar um pouquinho das operações básicas com os números com os números decimais, tá? Esse vai ser o conteúdo de hoje. Aí os números decimais, a gente falou um pouquinho deles. A que conjunto pertencem os números decimais? Hein? A que conjunto pertencem esses caras aqui? Aos reais? Também. Mas antes de pertencer aos reais, ele pertence ao conjunto dos números. Conjunto dos números. Conjunto dos números racionais, né? Os decimais. Vou colocar bem aqui. Conjunto dos números racionais. Aí a gente vai aprender a fazer ou relembrar como fazer as operações com esses números decimais, porque eventualmente a gente vai precisar fazer uma continha, de somar números decimais, subtrair números decimais, de multiplicar números decimais, dividir números decimais. Aí a gente não pode pecar nisso, né? Saber resolver uma questão e não saber fazer uma continha com número decimal, tá? Aí, assim como nas operações que a gente viu na aula passada, cada operação tem um algoritmozinho, tem um algoritmo próprio. E o algoritmo é muito semelhante ao algoritmo usado nas operações com números naturais e inteiros, tá? Então, bora ver aqui alguns exemplos para começar. 62,25 mais 'Tá aqui para começar. Aqui eu tenho uma adição de números decimais. 62,25 e 17,64, tá? Aí, qual é a única regrinha para fazer operação com número decimal? Qual é a única regrinha? Tu lembra? Alguém lembra? Vírgula embaixo de vírgula. Isso. Eu vou ter que colocar vírgula.
Medo de... Então, vou colocar vírgula debaixo de vírgula. Então, vou jogar na regrinha aqui, ó. Vou jogar no algoritmo, na verdade, né? Jogar no algoritmo aqui. Aí, já coloquei vírgula debaixo de vírgula. Daqui em diante, é tudo igual. É tudo igual ao algoritmo da adição. Só vou somar o algarismo de cima com de cima com de baixo, até concluir a minha adição. 5 mais 4 vai dar 9. 6 mais 2, 8. 2 mais 7, 9. E 6 mais 1, 7. Agora, eu só preciso colocar a vírgula no resultado. A vírgula vai onde? Vai onde ela estava. É só baixar a vírgula. O resultado, 79,89. Esse é o resultado da continha. Tá? Então, não tem segredo a adição. Bora ver mais um exemplo. Para não ficar dúvidas. Ó, dois números decimais, um com 2 casas decimais e outro com 3 casas decimais. Qual é a regrinha? A regrinha continua sendo a mesma. Vírgula debaixo de vírgula. Então, na hora de eu armar minha continha, eu vou colocar o 725,62 e o outro número tem que ficar vírgula debaixo de vírgula. Então, vai o 6 aqui, 5,689. Passar a barrinha e a soma. Aí, o que acontece aqui? Tem um númerozinho que está faltando aqui. Eu vou completar com 0. Completar com 0 e vou fazer normalmente a minha adição. 0 mais 9, 9. 8 mais 2, 10. 6 mais 6, 12 com mais 1, 13. Vai subir 1. 5 mais 5, 10 com mais 1, 11. Fica 1, sobe 1. 6 com mais 2, 8 com mais 1, 9. E o 7, só abaixa 7. E a vírgula vai onde ela estava. 791,309. Tá? E aí, tranquilo a adição? Adição é só isso. Tem mais nada para falar da adição. Vírgula debaixo de vírgula e acabou. Sem mistério. Então a gente vai para a próxima operação. A subtração. Aí na subtração, qual é a regrinha para a subtração? A mesma. A mesma de antes. Vírgula debaixo de vírgula. Tá? Então vou usar a mesma regrinha para fazer as operações de subtração.
Ó, 67,125 menos 39,308. Eu vou montar a continha da mesma forma, só vou considerar levar em consideração que esteja a vírgula debaixo da vírgula. 39,308. A barrinha, subtração agora. Tá? Aí eu vou ter que ter os mesmos cuidados que eu tinha antes na hora de fazer a subtração. São as subtrações, por exemplo, como essa, subtrações com empréstimos ou subtrações com reservas, tá? Aí eu tenho que fazer os empréstimos, vou ter o mesmo cuidado que eu tinha antes, não vai mudar nadinha, né? Tenho que tirar 8 de 5, não consigo, foi emprestado 2, 2 vira 1. O 5 vira 15. De 15 eu consigo tirar 8. De 15 eu tiro 8, sobram 7, tá? Aí de 1 tenho que tirar 0, sobra 1. De 1 não dá para tirar 3, vou emprestar do 7, que vai virar 6, e 1 vai virar 11. Agora sim, de 11 eu tiro 3, sobra 8. De 6 não dá para tirar 9, eu vou emprestar do 6. O 6 vai virar 5 e esse 6, 16. 16 eu tiro 9, sobra 7. De 5 eu tiro 3, sobra 2. Agora eu só preciso colocar a vírgula. Vai onde a vírgula? Na direção onde ela estava. Tá? Só baixa a vírgula. Vai ficar 27,817. Esse é o resultado da contínua. Beleza? Então, não mudou muita coisa na adição, não mudou muita coisa na subtração. E também não vai mudar muita coisa nas outras operações. Só vai ter sempre uma regrinha antes de começar tudo que eu tenho que levar em consideração. Tá? Aí eu vou novamente fazer mais um exemplo aqui. Pronto. Aí, nessas subtrações, né, observação, não precisam necessariamente ter a mesma quantidade de casas decimais para que eu consiga fazer subtração. Não importa se tem 2 casas decimais e no outro número tem 3 casas decimais, tanto faz. Vou só seguir a regrinha de colocar vírgula debaixo de vírgula e se for preciso, eu vou adicionar um 0 para fazer a continha, como é o que vai acontecer aqui, ó. Vou montar a continha, 35,05 e vou colocar 9,758. Aí eu vou subtrair. Aí para fazer essa continha eu vou precisar fazer o quê? Colocar um zerinho aqui, ó. Tá? Para que eu possa fazer a subtração. Aí observação, quando eu coloco um zerinho aqui, o número vira 35,050. 35,050 é exatamente a mesma coisa que 35,05. Se eu quiser colocar 2 zeros aqui, não tem problema.
3 zeros, 4 zeros, 5 zeros, não tem problema, continua sendo o mesmo número. Os zeros aqui não vão fazer diferença nenhuma na conta. Zeros depois da vírgula, né? Tá? Então, vou colocar só um zerinho para que eu consiga fazer minha continha. Aí, beleza. De 0 eu tenho que tirar 8. Não consigo tirar 8 de 0. Vou fazer o quê? Emprestado 5. 5 vira 4 e o 0 vira 10. De 10 eu tiro 8, sobram 2. Agora de 4 eu tenho que tirar 5. Não consigo. Vou fazer o quê? Emprestado 5 por 0. Aí o 0 vai virar 10, depois eu empresto por 4. Então, bora fazer isso, né, de maneira um pouquinho mais rápida, que a gente aprendeu. Ainda não coloquei o resultado aqui. Então, vou emprestar do 5 por 0. O 5 vai virar 4. O 0 vira 10, depois vira 9. Então, vou colocar só o 9 aqui. E esse 4 vai virar 14. Tá? Deu para acompanhar? Agora, de 14 eu consigo tirar 5. De 14 eu tiro 5, sobra 9. De 9 eu tiro 7, sobram 2. De 4 eu tenho que tirar 9. Não dá para tirar 9 de 4. Vou fazer o quê? Emprestar do 3. 3 vira 2 e o 4, 14. 14 eu tiro 9, vai sobrar 5. E o 2, só abaixo 2. E a vírgula vai onde ela estava. 25,292 é o resultado da continha. Tá? E aí, tranquilo? Já vencemos aí a adição e a subtração. Aí é aquela questão que eu já falei. Na multiplicação e divisão. Agora vamos ser vencidos na multiplicação e divisão. Tranquilo também. E é aquela questão que eu falei, né? O que a gente está vendo aqui é coisinha básica, é simples, mas é tão importante quanto os outros conteúdos que a gente vai ver ainda, tá? É tão importante quanto. E a gente tem que dar a devida atenção a isso, tá? Porque se eu tiver dificuldade aqui, não vai adiantar eu pegar, ensinar, mostrar para vocês, ensinar vocês um conteúdo um pouquinho mais aprofundado, porque sempre tu vai esbarrar no básico, na operação básica. Sempre vai ser uma barreira para ti. Chega na hora de fazer a continha de subtração, não sei. Entendeu tudo, mas chega na hora de fazer a continha, não sei fazer. Aí não pode acontecer isso. Então, o objetivo aqui é que a gente consiga sanar todas as dúvidas para chegar na hora de fazer a continha com segurança e seguir para a próxima questão. Bora lá. Aí, fechou a subtração. Vou parar por aí na subtração. Suficiente. Aí, bora para a multiplicação. Na multiplicação, também tem a sua regrinha aqui. Só que a regrinha na multiplicação vai ser lá no final. De início, eu vou só armar a continha. Normalmente, faço a continha da mesma forma que eu faço na multiplicação normal. Eu vou fazer com os decimais. Tá? Bora ver.
pegar um exemplo. Tá? Aí eu vou armar aqui normalmente, ó, sem levar em consideração vírgula nem nada. Faço de conta que não tem vírgula nenhuma, tá? Vou só armar a continha aqui, ó. 32,15 e 2,3. Ó, tô fazendo de conta que não tem vírgula nenhuma aqui, tá? Fazendo de conta que não tem vírgula. Só armei normalmente a continha, como a gente normalmente faz para fazer uma multiplicação. Aí eu vou continuar e usar o algoritmo da multiplicação normalmente. Vou multiplicar aqui o 3 pelo 5, o 3 pelo 1, o 3 pelo 2, o 3... Não deu? Ela saiu, foi? Tá tranquilo, eu tô gravando aqui. Vai ficar salvo. Qualquer coisa ela assiste depois aí. Agora lá, ó. 3 vezes 5 vai dar 15. 5 aqui, sobe 1. 3 vezes 1, 3 com mais 1, 4. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Tá? Agora eu vou multiplicar com 2. Posso até apagar lá o númerozinho que eu coloquei lá para cima. Multiplicar com 2. 2 vezes 5, 10. Fica o 0, sobe 1. 2 vezes 1, 2 com mais 1, 3. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Passa a barrinha, mais. Agora é só somar os dois valores aqui. Abaixo 5, 4, 9, 13. E vai subir 1 para cá, né? Vai ficar 7. E agora, o que eu preciso fazer? Depois que eu fiz a minha multiplicação, o resultado vai ser isso? 73.945, vai ser isso o resultado? E agora? O que eu preciso fazer? Vai contar o número de decimais, né? Pronto. Pronto, eu vou contar a quantidade de casas decimais. Então, é essa a regrinha. Ó. Fiz a continha aqui, agora eu vou só contar a quantidade ó, de casas decimais. Tá? Só contar a quantidade de casas decimais. Aí, vou contar aqui na minha multiplicação. Ó. Quantas casinhas decimais o primeiro número tinha? Tinha 2 casinhas decimais. Quantas casinhas decimais tinha esse segundo número? 1 casinha decimal. Então, são 3 casinhas decimais. Então, no meu resultado, vai ter que ter 3 casinhas decimais. Então, vou contar da direita para a esquerda. Ó. 1, 2, 3. Colocar a vírgula bem aqui. Olha o resultado, 73,945. Esse é o resultado da continha. Alguém para entrar aí, aceita aí, Nath, o Taylor. Quem é que entrou aí? Foi a Lili.
Ah, tá. Então, tá aí o resultado da continha, né? Bora ver mais um exemplo. A multiplicação é só isso, a regrinha é só essa. Chegou no final da continha, eu vou fazer o quê? Eu vou contar a quantidade de casas decimais. Cassiane entrou aí, Jota. Olha, lenda. Cassiane é a única, assim, que não assiste frequentemente às aulas, mas me justifica, assim. Ah, foi isso, isso e isso. Por isso que eu não entrei. Foi isso, isso e aquilo. Porque tem outros aí que nem entram, nem dá satisfação nenhuma. Semana passada eu estava terminando a última disciplina do semestre. Olha. Vai tomando, vai tomando. Agora a Cassiane vai meter ficha aí. Vai ser concursada, diz. Bora lá, mais uma continha aqui de multiplicação. Aí essa daqui vai ficar um pouquinho mais extensa, né? Mas a gente tem ainda aí mais de 1 hora de aula pela frente. Então, tem tempo. Tempo é o que a gente tem. Bora lá, vou armar a continha. Primeiramente, eu não estou ligando aqui, não estou preocupado com a vírgula, né? Coincidentemente, ficou a vírgula debaixo de vírgula. Por quê? Porque os dois números têm a mesma quantidade de casas decimais. Mas, como no exemplo aqui, ó, que a gente fez no primeiro exemplozinho, não precisa necessariamente a vírgula estar debaixo de vírgula. Não preciso me preocupar com a vírgula nesse primeiro momento para fazer a continha. Não é uma preocupação se a vírgula vai estar embaixo da outra vírgula. Tá? Aqui, por acaso, ficou debaixo vírgula, mas não é uma regra. Beleza? Não é uma regra a ser seguida. A única regrinha aqui é fazer a continha como se não tivesse vírgula. Tá? Aí eu vou fazer a continha. Vou multiplicar com 1 todo mundo lá de cima. Ó. Todo mundo. 1 vezes o 5. 1 vezes o 2. 1 vezes o 3. 1 vezes o 6. 1 vezes o 1. Beleza. Multipliquei com 1 todo mundo. Agora eu vou multiplicar com 3 todo mundo. 3 vezes 5, 15. Subiu 1. 3 vezes o 2, 6 com mais 1, 7. 3 vezes o 3, 9. 3 vezes o 6, 18. Vai ficar 8, vai subir 1. 3 vezes 1, 3 com mais 1, 4. Tá? Aí, ainda falta eu multiplicar com 2, né? Com 2. Vou, então, multiplicar com 2. Ó. 2, posso até apagar aqui os expoentes. Melhor apagar para não me atrapalhar. 2 vezes o 5 vai dar 10. Vou colocar o 0. Vai subir 1. Tá? 2 vezes o 2 vai dar 4. Com mais 1, 5. Vou colocar o 5. 2 vezes o 3 vai dar 6. 2 vezes o 6 vai dar 12. Vou colocar o 2. Vai subir 1. 2 vezes o 1, 2 com mais 1, 3. Tá? Aí vou somar.
Agora é só somar esses valores, né? Abaixo 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. Com 0, 10. Colocar o 0 aqui, sobe 1 para lá. Aí, aqui tem vários números para ser somado. Aí, aquela estratégia que eu falei para você, não vou somar o 6 com o 9. Vou somar 1 com o 9 para dar 10. 1 mais 9, 10. 1 mais 6, 16. 1 mais 5, 21. Vai subir 2. Tá? 8 com mais 2 vai dar quanto? 10. 10 com 6, 16. 16 com 1, 17. Vai subir 1. 4 mais 2, 6. Mais 1, 7. E o 3 só abaixo 3. Agora, é o resultado da minha continha? Não, eu preciso contar a quantidade de casas decimais. Tinha 2 casinhas decimais aqui. 2 casinhas decimais aqui. Então, o meu resultado tem que ter 4 casinhas decimais. Aí eu vou contar. Quantidade de casas. 1, 2, 3, 4. Vou colocar a vírgula bem aqui. Ó. Resultado 377,1075. Tá? Esse é o resultado da continha. E aí, ficou tranquilo? Pronto. Então, a partir de agora, a gente já sabe somar, subtrair e multiplicar números decimais. Tá? Aí vem o bicho-papão que a gente matou já na aula passada. Esse bicho-papão aqui já morreu, né? Agora a gente vai só judiar dele um pouquinho aqui. Tem mais? Já foi, já tá superado já, Nath. Passado. Bora lá. Divisão agora com decimais. Para a galerinha que chegou agora lá, na aula passada, a gente falou um pouquinho das operações básicas com números naturais e inteiros. Aí a gente fez as operações básicas, a gente reviu as operações básicas, que é adição, subtração, multiplicação e divisão. A gente revisitou essas operações aí. Só que eram com números inteiros, né? Com números naturais ou inteiros. Agora a gente está revendo essas operações com números decimais. Nem sempre as continhas que a gente vai ter que fazer serão com números naturais ou inteiros. Eventualmente vai aparecer um númerozinho decimal que a gente precisa multiplicar eles ou dividir, tá? Então, são essas situações que a gente está vendo agora. Tá, aí bora lá para a divisão. Na divisão também é só uma regrinha. Cada uma dessas operações, se tu percebeu, né, vai ter só uma regrinha. Na adição, qual é a regrinha? Vírgula debaixo de vírgula. Na subtração, vírgula debaixo de vírgula. Na multiplicação, faz a continha normalmente, chegou no final, vai fazer o quê? Contar a quantidade de casas decimais. E na divisão, qual vai ser a regrinha? Quem lembra aí qual é a regrinha da divisão?
Quem lembra a regrinha da divisão? Lele não lembra. Quem lembra? Cadê? Nath, Taylor, Cassiane. Qual a regrinha para fazer a divisão de número decimal? Só uma regrinha também. A regrinha é igualar as casas decimais. Igualar a quantidade de casas decimais. Então, vou olhar aqui para o número que eu vou dividir. Ó. Vou olhar para o meu divisor. Quantas casinhas decimais tem aqui? Só uma. Quantas casinhas decimais tem aqui? Tem 2. Então, para que eu consiga fazer a divisão, eu preciso igualar a quantidade de casas decimais. Como é que eu vou igualar a quantidade de casas decimais? Colocando mais um zerinho aqui, ó. Ficou com 2 casas decimais e 2 casas decimais. Aí, a partir de agora, o que vai acontecer? Eu vou armar minha continha, ó, e vou sumir com essa vírgula daí. Vou esquecer a vírgula. Sumir com ela, tá? E vou fazer a minha continha sem a vírgula. E aqui também, ó. Tá? Aí o que foi que aconteceu aqui, ó? Meu númerozinho, que antes era um número decimal, agora se tornou 2 números naturais, 2 números inteiros. Em outras palavras, eu nunca vou conseguir fazer uma divisão com números decimais. Eu preciso transformar eles em números inteiros para que eu consiga fazer a minha operaçãozinha com eles, tá? Aí só por questões de curiosidade, o que acontece? Por que eu coloco um zerinho ali? O que está acontecendo, na verdade? Está acontecendo isso aqui, ó. Olha a divisão. A gente vai chegar na parte das frações para falar um pouquinho das frações, algumas propriedades das frações, mas para a gente tentar explicar aqui, a gente vai falar um pouquinho vai usar um pouquinho esse conhecimento aqui de frações, tá? Multiplicou em cima e embaixo pelo mesmo valor, né? Isso, exatamente. Uma das propriedades das frações é que eu posso multiplicar o numerador e o denominador por o mesmo valor. Aí é o que eu vou fazer aqui. Eu vou multiplicar o numerador por 10 e o denominador por 10. Ó. Olha o que vai acontecer com a minha fraçãozinha, que é uma fração de números decimais. Lá em cima, quando eu multiplico por 10, a vírgulazinha ela anda. Ela sai daqui e passa lá para trás do 2. Ó. Sai da frente do 2, vai parar aqui atrás do 2. Tá? Quando eu multiplico por 10, é só isso que acontece. Então, esse número vai virar 200 ou 622,5 dividido por 0,5. O 0,5, o 0 à esquerda, lembra que não é o caso de vocês aqui, né? Mas o coleguinha, o amiguinho, né? Que é um 0 à esquerda, significa o quê? Não vale nada. O 0 à esquerda não vale nada. Tá? Então, vou simplesmente tiro esse 0 à esquerda aqui, porque não vale nada. Então, o que foi que aconteceu quando eu multipliquei por 10, o numerador e o denominador? Foi o que aconteceu. Virou lá em cima, ficou um número decimal ainda, mas lá embaixo ó, já é um número inteiro, já é um número natural. Tá? Aí o que eu preciso fazer ainda? Basta multiplicar de novo por 10. Ó. Ao invés de ter multiplicado por 10 e por 10, eu poderia ter multiplicado logo por 100.
né? Mas eu quis multiplicar para que a gente conseguisse perceber o que está acontecendo. Quando eu multiplico por 10 agora, a vírgulazinha vai andar de novo e vai lá para trás do 5. Vai ficar, então, 6,225. E o 10 multiplicado por 5, ou 5 multiplicado por 10, vai dar 50. Tá? Então, o que eu estou fazendo, na verdade, quando eu faço isso aqui que a gente fez? Eu estou pegando uma outra divisão de números inteiros que vai me dar o mesmo resultado que essa divisão de números decimais. Tá? Isso daqui é uma outra divisão. Estou fazendo outra divisão, só que agora com números inteiros. Mas o resultado dessa divisão vai ser o mesmo resultado que daria se eu tivesse dividido 62,25 por 0,5. Daria o mesmo resultado. Tá? Aí, aproveitar também que a gente já tocou nesse assunto aqui, ó, uma boa estratégia para resolver essa continha sem ter muito trabalho, sem ter trabalho nenhum, na verdade, ó, seria o quê? Tu perceber que o denominador é meio. Meio, ou 0,5, é a metade de 1. Então, para mim conseguir fazer essa divisão de uma maneira fácil, rápida, bastaria eu fazer o quê? Multiplicar o numerador por 2 e multiplicar o denominador por 2. Olha o que ia acontecer. Ó. O valor de cima ia dobrar, dobrando ia ficar 124,50. E lá embaixo, dobro de meio, dobro de 0,5. 50 centavos mais 50 centavos vai dar 1. Tá aí o resultado da continha. Então, essa divisão aqui vai dar 124,5. 124,50 dividido por 1 é o próprio 124,5. Então, resolvi a continha de divisão sem precisar necessariamente fazer uma divisão. Fiz uma multiplicação para resolver. Beleza? E aí, o que aconteceu? Tá tudo bem aí? Tudo certo aí? Todo mundo calado? Tá? Bora lá. Esse resultado aí me pareceu meio contraintuitivo. É estranho por quê? Porque eu estou dividindo um número e ele aumentou. Mas por que ele aumentou? Porque eu estou dividindo por um número que é um número menor que 1, maior que 0. Sempre que eu fizer uma divisão por um número que é maior que 1 ou que é menor que 1 e maior que 0, o valor desse número vai aumentar. A divisão vai dar um número maior. Tá? É contraintuitivo mesmo. Exatamente, boa observação. A divisão eu estava pegando 62 e dividindo, né? O número acabou aumentando. O resultado acabou sendo maior, né? Que é estranho. Mas foi maior porque o divisor é um número que está entre 0 e 1. Isso sempre vai acontecer.
Assim, Nath, o Telo percebeu que, por exemplo, se eu pegar 5 e dividir por 0,2, 5 dividido por 0,2 vai dar um número maior que 5, tá? Vai dar um número maior que 5. Então, é meio estranho, né? É meio estranho, porque eu estou dividindo um número, ao invés de dar um resultado menor, está dando um resultado maior do que o divisor, do que o dividendo, no caso. Então, vai dar um número maior que 5 aqui. Aí a mesma coisa ali, deu 124, que é estranho. Por quê? Porque o dividendo era 62,25. Era um número menor que 124. Mas isso só acontece porque o divisor é um cara que está entre 0 e 1. Sempre que for um cara que está entre 0 e 1, o valor vai aumentar ao invés de diminuir. Tá, aí agora a gente volta para a divisão ali. Já igualei as casas decimais, agora eu tenho que realizar essa divisão. Bora ver se vai bater com o resultado que a gente fez aqui no canto, tá? Bora lá, para fazer essa divisão, o que eu preciso fazer? O que eu preciso saber? É só lembrar da mesma regrinha que a gente falou na aula passada, tá? Mesmo passo a passo, mesmo algoritmo. Bora lembrar dele. Vou olhar para o primeiro númerozinho aqui. Eu vou conseguir dividir 6 por 50? Não. Então, vou pegar duas casinhas aqui, ó. 62. Vou conseguir dividir 62 por 50? Aí eu já consigo. Aí a pergunta, primeiro passo da nossa divisão. Quantos 50 cabem no 62? Aí tu percebe que só cabe um. Então, vou agora para o segundo passo. Multiplicar. Uma vez o 50, vai dar 50. Agora, o terceiro passo, ó, subtrai. 62 menos 50 vai dar 12. Tá? E agora? Primeiro foi quantos 50, o segundo foi multiplicar, o terceiro foi subtrair, e o quarto passo, abaixa o 2, ó. Abaixa o 2. Agora recomeça, né, o passo a passo, recomeça o ciclo. Quantos 50 cabem no 122? Quantos? Só cabem 2. 2 vezes o 50 vai dar 100. 122 menos 100 vai dar 22. E agora, abaixa o último número que tem para baixar, que é o 5. Quantos 50 cabem no 225? Quantos? Só cabem 4. 4 vezes o 50, 200. E agora, subtrai. 225 menos 200, 25. E aí, tem número para descer ainda? Não. Não tem número para descer. Mas nesse caso aqui, acabou nossa continha? Não, a gente vai continuar nossa continha para chegar a um resultado, a um quociente decimal, tá? Aqui não tá bom eu parar aqui. Não é o resultado que eu quero, tá? Eu quero continuar a minha continha e pegar o resultado com a parte decimal ainda.
Agora, o que é que vai acontecer? Logo depois desse 5 aqui, ó, presta atenção. Logo depois desse 5, tem uma vírgula invisível. E tem infinitos zeros aqui, ó. Infinitos zeros. Quantos eu quiser. Depois da vírgula. Tá? Aí o que eu vou fazer então? Eu vou começar a baixar esses zeros depois da vírgula. Que não estavam aparecendo, agora estão evidentes aqui, né? Só que o que acontece? Como eu estou baixando agora os zeros depois da vírgula, eu estou começando, então, a mexer com a parte decimal do número. Então, vou colocar uma vírgula no resultado, ó, e o próximo valor aqui já é um valor decimal. Já vai ser casas decimais, tá? Eu continuo o algoritmo agora normalmente, ó. Vou baixar o zero, que está depois da vírgula, baixei, ó. Baixei para cá. O número virou 250. Agora, quantos 50 cabem no 250? Cabem 5. 5 vezes o 50, 250. 250 menos 250, 0. Agora tem 0 para baixar, mas acabou a continha, porque só tem 0 agora para baixar. Acabou a continha. Tá? O resultado, 124,5. Que é o nosso resultado aqui, ó. 124,50. Beleza? E aí? Trabalho, né? Dá um trabalhinho. Mas não dá para o cara dizer, é difícil. Não, dá um trabalhinho de fazer só. É cansativo. Certo? Bora ver mais um exemplo. Dá um trabalhinho aqui. Pronto, bora essa. Tá aí, ó. Mesma situação. Eu tenho 2 números decimais e aí eu quero fazer a divisão entre eles. O que eu vou fazer? Vou esquecer. Primeiro eu vou igualar a quantidade de casas decimais. Aqui só tem 2 casas decimais. Aqui só tem uma casinha decimal. Então, para igualar, eu preciso colocar um zerinho aqui. Agora eu esqueço que tem vírgula e vou colocar só um número aqui sem a vírgula. 175,05. E aqui o divisor vai ser o 0,20 ou simplesmente 20. Pronto. Agora é fazer a continha, fazer a divisão. Tá? Aí eu vou começar a minha divisão. Vou ver ainda aqui antes de começar a divisão. Dá para mim começar pelo 1? Não. Dá para começar pelo 7? Também não. Então vou ter que começar pelo 175. Aí vai dar um trabalhinho aqui de pensar nos valores, né? Mas, bora lá. Quantos 20 cabem no 175? Aí a gente tem que bolar umas estratégias para conseguir chegar nesses valores. Se eu não vou somar 20 mais 20 mais 20 até chegar no 175,
tentar pensar em uns valores aproximados. 175 é quase 180. É quase 180. Se fosse 180, caberiam quantos? Caberiam 9. Mas não é 180, é um valor menor que 180. Então eu posso tentar, se não é o 9, eu posso tentar o 8. Tá? Entendeu? É uma estratégia para a gente conseguir chegar nesses valores sem precisar somar um por um, né? Então, deixa eu tentar explicar melhor o que foi que eu fiz aqui. O valor que eu quero descobrir, que eu quero pensar, é no 175. Eu quero pensar quantos 20 cabem no 175. Mas o 175 é um número que não tá legal para mim. Aí eu penso no 180. 180 é bacana para pensar nele. Agora eu consigo de cabeça dizer que se fosse 180, caberiam 20 aqui dentro, ou caberiam 9 20 aqui dentro, tá? Porque 9 vezes 20 é igual a 180. Mas esse valor de 180 é um valor aproximado que eu peguei. Não é 180, é 175. Então não vai ser 9 para multiplicar por 20. Vai ser o 8, que está bem pertinho do 180. E está bem pertinho do 175. Tá? Então tem que ser o 8. Por isso eu escolhi o 8 aqui. Ó. Aí eu vou pegar o 8 e multiplicar por 20. 8 vezes 20 vai dar 160. Tá? 175 menos 160 vai dar 15. Beleza? E agora, abaixa o 0. Baixei o 0. Agora, quantos 20 cabem no 150? Cabem quantos? Bora lá. Responde aí no chat, rápido. Juliana respondeu aí já. 7. 7, exatamente. Bora lá. Coloco 7. 7 vezes o 20, 140. Aí eu subtraio. 150 menos 140 dá 10. E agora, abaixo o 5. Beleza? Baixei o 5. Quantos 20 cabem no 105? Cabem 5. 5. Exatamente, 5. 5 vezes 20 vai dar 100. 105 menos 100 sobra 5. Tá? E agora, não tem mais nenhum númerozinho para descer. O que eu preciso fazer? Lembrar que depois do 5 tem infinitos zeros. Ó, e eu vou pegar quantos zeros eu precisar. Tá? Aí eu vou baixar então. Baixa um 0. Coloca aqui do ladinho. Tá? Coloquei aqui do ladinho. Agora, preciso colocar a vírgula, porque a partir de agora, os resultados aqui é a parte decimal do resultado que eu vou colocar aqui, a parte decimal. Tá? Agora a pergunta, quantos 20 cabem no 50? Só 2. 2 vezes 20, 40. 50 menos 40 dá 10. Tá? Dá 10. E agora,
posso descer mais um zerinho. Desci um zero, vou descer o segundo zero, até que eu conclua a minha continha, tá? Quantos 20 cabem no 100? Exatamente 5. 5 vezes 20, 100. 100 menos 100, 0. Agora sim acabou minha continha, né? Só tem 0 para descer, então não vai fazer mais diferença. Acabou a continha, o resultado é 875,25. Esse é o resultado da minha continha. Novamente, ó, o valor que eu estava dividindo era 175,05. Só que como eu estou dividindo por um número que está entre 0 e 1, o valor vai aumentar, ó, ao invés de diminuir. Deu 875,25. Tá? E aí, será que já dá para fazer uma brincadeira, hein? Tá confiante? Entendeu tudo? Ou tem uma dúvida? E aí? Bora tentar mais uma aqui. Mais uma para ficar daquele jeito. Tá? Ó, agora, deixa eu aumentar um pouquinho esse número aqui. Agora, o que acontece aqui? Eu tenho um número inteiro dividido por um número decimal. Aí, novamente, eu vou seguir a regrinha. Qual é a regrinha? Tem que ter a mesma quantidade de casas decimais. Então, como é que eu faço? O que eu preciso fazer? Preciso colocar uma casinha decimal nesse número aqui, ó. Pronto. Resolvido. Era um número inteiro e um número decimal. Aí eu preciso igualar a quantidade de casas decimais. Não tem, então eu faço aparecer com uma casinha decimal. Tá? E agora, esquece que tem vírgula e faz a tua continha normalmente. Tá? Traz para cá, esquece que tem vírgula. Dividido por 25. 25.050 dividido por 25. Aí eu vou fazer a minha continha. Não dá para começar aqui pelo 2. Vou começar pelo 25. Quantos 25 cabem no 25? Apenas 1. Apenas 1. 1 vezes o 25, 25. 25 menos 25, 0. Acabou a continha? Não. Tem que baixar o próximo cara aqui, que é o 0. Tá? E agora? E agora, meu Deus do céu? Aí bate o desespero aqui, que o cara já não sabe, se perde, né? O cara fica desesperado. Continua o passo a passo. Continua usando a regrinha. Qual é o passo a passo? Quantos 25 cabem no 0? Quantos 25 cabem no 0? Nenhum. 0. Vou colocar o 0 lá. 0 vezes 25, 0. 0 menos 0, 0. Tá? E agora? Já tinha baixado o 0. Agora eu vou baixar quem? O 5. Vai para cá, pro ladinho do 0.
e recomeça o ciclo. Novamente, não precisa se desesperar, não vai ficar com medo. Segue a receita de bolo, né? Segue o passo a passo. Quantos 25 cabem no 5? Nenhum, não cabe nada. Tá? Coloquei o zero. 0 vezes 25, 0. 5 menos 0. 5 menos 0 vai dar 5. De 5 eu não tiro nada, continua assim. E agora, baixo o último carinha que tem lá, que é o 0. Tá aqui. 25 para 50. Quantos 25 cabem no 50? Cabem 2. Olha aí, a Nath. Ligeira. 2 vezes 25, 50. 50 menos 50, 0. Nem vou precisar da parte decimal aqui para descer, né? Porque acabou a continha e é uma divisão exata. Tá? Resultado 102. Boa continha essa daí. Um bom exemplo. 102 não, 1002, né? É pajé. Por acaso, né? Adivinhou lá que ia bater um desespero, né? Só pode ser pajé. Aonde já? Conheço meu povo. Tá? Então, é isso. Aqui já não tem mais nada para falar de divisão, de multiplicação, de subtração com números decimais. Se eu continuar aqui, é só repetindo o que eu já falei, o que eu já fiz, tá? Agora a gente precisa exercitar, botar a mão na massa, tá? Então, bora dar uma exercitada aqui, fazer um exercíciozinho. Aí eu já digo logo, não te desespera com o que eu vou fazer aqui. Não te desespera, eu tô logo te prevenindo. A gente, na matemática aqui, a gente tem que ser corajoso. Eu, geralmente, quando eu vejo um probleminha assim, que para mim é diferente, é difícil, eu fico entusiasmado, eu fico empolgado para resolver o probleminha. A gente tem que perder o medo. Eu não vou ver um probleminha e ficar com medo dele. Eu tenho que ficar empolgado. Se é um probleminha que me desafia, eu vou ficar empolgado com ele. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Provavelmente mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre expressões numéricas. A gente vai falar mais na frente, provavelmente, de expressões numéricas. Mas aí a gente vai adiantar aqui algumas, né? Só para tornar essa brincadeira um pouquinho mais divertida. Já vai misturar as coisas aí, né, bicho? Senão não fica divertido. Senão não tem graça. Tá fácil.
Aí, o que são as expressões numéricas? São continhas que envolvem mais de uma operação. Como eu estou colocando aqui, né? 25 mais 625 dividido por 5. Aqui é uma continha que envolve duas operações, adição e divisão. E aqui embaixo, subtração, adição e só. Só que aqui eu coloquei já número inteiro e decimal, tá? É só para tornar a brincadeira um pouquinho mais interessante. Beleza? Bora lá. 150 é o resultado da primeira. Para de graça, Deus. Ó, a gente vai chegar lá nesse momento de falar das expressões com mais calma, né? Mas só umas regrinhas para a gente conseguir fazer essas continhas aqui. Ó. Uma das regrinhas principais para se resolver uma expressão numérica é considerar uma prioridade entre as operações. Quem tu vai resolver primeiro? Qual continha tu vai fazer primeiro? Tá? Aí, sempre que tiver em uma expressão divisão e adição, a prioridade para te fazer é a divisão, tá? Então, que é esse exemplo aqui, ó, esse caso aqui. Tem uma divisão, então vou fazer primeiro a divisão, depois a adição. Aqui tem divisão? Não tem. Então, vou fazer o que primeiro? A operação que vier primeiro. Então, primeiro eu vou subtrair, depois eu vou somar, tá? A adição e a subtração, elas não têm prioridade uma em relação à outra. Quem que tu vai fazer primeiro quando elas aparecerem juntas ou simultaneamente em uma expressão? Tu vai fazer a que vier primeiro, lendo da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, que aparece primeiro é menos. Depois, o mais. Tá? E aqui, quem que tu vai fazer primeiro? A divisão. Depois, a subtração. Beleza? Então, bora ver se a gente consegue fazer. Dá um tempinho aí para vocês resolverem. 10 minutinhos para resolver. Já? Bora, Lady, mete ficha. Primeiro faz a divisão, depois soma com 25. Pronto, a Nath já chegou no 150 ali. Perfeito. Trouxe até a explicação aí.
Já? Ficou todo mundo calado aí. Já foi tudo. E aí, Leide, como é que tá? Ai, ai. Mas é assim mesmo, é apanhando que a gente aprende. Tá aí o Gustavo. Não apanha, não aprende, não aprende de jeito nenhum. Se apanhasse, já tinha aprendido. Já? Já deu tempo de você já. Vocês têm que treinar, fazer essas continhas aí de olho fechado. Porque na hora da prova, não dá para perder muito tempo fazendo uma continha dessa. Tem que ser o mais rápido possível. Deixa eu abrir a porta aqui. Voltei. E aí? Pedro entrou aí, foi? Tô por aqui. E aí, meu amigo? Pois é, Pedrão. Tô num projeto aí no uma galerinha aqui que é familiar. Aí a gente tá no projetinho aí de aprender matemática do zero. Pedro é um colega aí do IFAP. É o maior que já passou pelo IFAP ali. Um grande nome. É grande referência. Você assistiu a aula, Pedro? Eu abri um dos seus vídeos lá, pô. Acho que era um de diferença de conjunto. Deixa o like. Claro.
Eu tô postando lá que tem uma galerinha que não dá pra entrar, que não assiste. Aí deixo gravado lá, quiser assistir depois. Aí hoje a gente tá vendo operações com números decimais. Já? Bora lá? Continuar? Agora você não pode fazer feio, viu? Pedro tá aí, não deixa passar nada. Mas quando eu vim aprender aqui também. Bora lá. Bora resolver essas continhas aqui. Eu falei que para a gente conseguir resolver essa continha, primeiro a gente vai ter que fazer essa divisão, né? Primeiro a gente vai ter que fazer essa divisão. Então a gente vai pegar a divisãozinha, ó, leva lá para um cantinho e vai fazer a divisão. Tá? 625 dividido por 5. Beleza? Aí eu vou começar pelo 6. Quantos 5 cabem no 6? Só um. Vou colocar um umzinho aqui. 1 vezes 5. 5. 6 menos 5 vai dar 1. Agora, abaixo 2. Quantos 5 cabem no 12? Só 2. 2 vezes 5, 10. 12 menos 10 vai dar 2. E agora abaixa o 5 que sobrou lá. Quantos 5 cabem no 25? Cabem 5. 5 vezes o 25, 25. 25 menos 25, 0. Tá? Não tem mais nenhum númerozinho para descer. Acabou a continha. Beleza? Aí, fechou aqui a divisãozinha que eu tinha que fazer. Deu 125. Aí eu venho para cá, para minha expressão. O que eu vou fazer, então? Vou repetir 25 mais... E vou colocar o resultado da divisão que eu acabei de fazer. Deu 125. 25 mais 125. 25 mais 125 vai dar 150. É o resultado da continha. Beleza? 150. Agora eu passo para a próxima continha. Aqui, como é só subtração e adição, eu devo fazer, né, primeiro essa subtração, depois eu faço a adição. Então, novamente, eu vou colocar aqui para o cantinho a divisão que eu quero fazer e vou fazer ela aqui no cantinho. 65,25. E eu quero tirar 15. Aí eu lembro que é vírgula debaixo de vírgula. Cadê a vírgula do 15? A vírgula do 15 não aparece, né? Mas ela tá bem aqui, ó. Tá? Pronto. Tá aí. Agora é só fazer a adição. A subtração, no caso, né? De 5 eu tiro 0, sobra 5. De 2 eu tiro 0, sobra 2. De 5 eu tiro 5, sobra 0. E de 6 eu tiro 1, sobra 5. E a vírgula, onde ela estava, tá? 50,25. Aí eu vou colocar o resultadozinho aqui, ó. 50,25 é o resultado da subtração. Aí eu preciso ainda somar com 8,25. Aí eu vou lá para o cantinho fazer minha continha. 50,25 mais 8,25. 5 mais 5, 10. Coloco 0, sobe 1. 2 mais 2, 4. Com mais 1, 5. 0 mais 8,
8 e 5 abaixo 5. E a vírgulazinha vai aqui onde ela estava. Tá? Ou seja, o resultado da minha continha, da minha expressão, é 58,50. 58,50. 58,50 é o resultado da continha. E aí, bateu aí? Pronto, isso aí. Aí, bora para a última. Para a última que tem aqui. Aí, novamente, eu falei, né? A gente falou aqui rapidinho da regrinha para resolver a expressão. Como tem uma divisão, é ela que eu devo fazer primeiro, antes de fazer as outras operações. Aí, eu vou levar ela lá para o cantinho e vou fazer a divisão, tá? 600. Vou colocar a vírgula aqui, ó. E igualar a quantidade de casas decimais. Depois eu só apago. Dividido, melhor, vou deixar aqui assim. Eu igualo aqui. 600 dividido por 0,5. Preciso igualar as casas decimais. Então, vou colocar vírgula 0 aqui. E igualou as casas decimais. Agora, só preciso esquecer que tem vírgula, né? Ó, some a vírgula. O zerinho à esquerda não serve para nada. Tá? Então, a minha continha passa a ser 6.000 dividido por 5. Certo? Aí, vou usar o algoritmozinho aqui para fazer essa divisão. Começar pelo 6. Quantos 5 cabem no 6? Só 1. 1 vezes o 5, 5. 6 menos o 5, 1. E agora, abaixo 0. Quantos 5 cabem no 10? Cabem 2. 2 vezes o 5, 10. 10 menos 10, 0. Aí acabou minha continha aqui? Não, porque eu ainda tenho zeros aqui para descer. Eu só desci 1, 0. Beleza? Eu poderia repetir o processo aqui do algoritmo, mas eu posso simplesmente pegar os 2 zeros que sobraram e colocar aqui. Na verdade, eu vou repetir o algoritmo, tá? Mas com o tempo, a gente fazendo isso de forma mais direta, o que eu vou fazer? Sobrou 2 zeros aqui, eu vou colocar os 2 zeros aqui, ó. Tá? Mas daí a gente vai continuar o algoritmo até que não tenha mais ninguém para descer. Ó, tem um zerinho para descer agora, vou descer ele aqui pro lado. Pronto. Aí agora a gente vai entender o que vai acontecer. Desceu o zerinho, ficou aqui do lado. Quantos 5 cabem no 0? Nenhum. Vou colocar o 0 aqui então. 0 vezes o 5 vai dar 0. 0 menos 0 vai dar 0. E agora, desce o último 0 que tem. Vai ficar aqui do ladinho. Quantos 5 cabem no 0? 0. 0 vezes o 5. 0. 0 menos 0. 0 menos 0. 0. Tem 0 ainda para descer? Não, então agora acabou o continha, porque não tem mais 0 para descer, não tem mais número para descer. Enquanto tinha número, mesmo que seja o 0, eu vou descer ele. Tá? E o resultado da continha, 1.200. Aí eu venho para cá, ó. Descobri o resultado da continha, vou colocar aqui então o resultado da continha. Na expressão, no lugar da divisão, vou colocar o resultado da continha. Então vai ficar 75,25 menos 1.200.
tá? Agora eu preciso fazer uma subtraçãozinha. E o meu resultado vai dar um resultadozinho que a gente não deu muita atenção ainda para esses casos aqui, mas eu aproveitar, já vou comentar logo depois sobre essas continhas aqui, ó, que a gente tem um número menos outro e o número que está sendo subtraído é em módulo maior. Nesse caso aqui, ó, 75,25 menos 1.200. 1.200 é maior que 75. Então, o que vai acontecer aqui? Vai dar um resultado negativo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu faço uma subtração normal aqui. Posso pegar o 1.200, colocar embaixo aqui o 75,25. Lembro que a vírgula que não aparece, ela está bem aqui, ó. Posso completar com 2 zeros. E subtrai. Tá? Agora eu vou fazer a subtração normal. Preciso tirar 5 de 0, não consigo, preciso então fazer um empréstimo. Aí eu vou emprestar lá da frente, quem que vai ter para emprestar? Só o 2. O 2 vai virar 1, esse 0 vira 10, depois vira 9, e aí a gente vai acelerar o passo. Esse 0 vira 10, depois vira 9, esse 0 vira 10, depois vira 9, e esse 0 vira 10. Agora de 10 eu tiro 5, sobra 5. De 9 eu tiro 2, sobra 7. De 9 eu tiro 5, sobra 4. De 9 eu tiro 7, sobra 2. De 1, o 1 não tem nada para tirar, só abaixo 1 e abaixo 1. E a vírgula continua lá onde ela estava. Resultado, então, 1.124,75. Só que esse resultado vai ser um resultado negativo. Negativo. 1.124,75 é o resultado da continha. Tá? Eu acho que talvez o problema maior tenha sido nesse momento aí, quando a gente tem que fazer uma subtraçãozinha e vai aparecer um número negativo, né? Porque a gente ainda não chegou aí. Beleza? E aí, como é que tá? Agora é praticar, né? Agora é praticar, exercitar o que dava pra gente falar sobre essas operações aí, a gente abordou hoje aqui. Agora é com vocês. Prática. Prática, muita continha para fazer. Pega aí. Eu fiquei de mandar, né, uma listinha de continhas para vocês, mas não mandei. Mas mesmo assim, é só pedir pro chat, às vezes, fazer, ou ainda buscar. Porque não mandou e que a gente não vai fazer, não. Exatamente. Não é porque eu não mandei que tu não vai fazer. Aí o cara depois vai dizer, mas tu não mandou, professor. Não, vai fazer. Faz do mesmo jeito quem quer. Então, é só exercício mesmo. Continha, tu mesmo pode fazer, né? Faz lá uma continha de qualquer jeito. Aí vai resolver. Depois pega a calculadora e vê se bateu o resultado, se tá certinho. Tá? Aí quanto mais tu praticar, melhor tu vai ficando aí nisso. Aí deixa eu só lembrar uma coisinha aqui que a gente não falou, e eu acho que se eu não falar agora, talvez a gente não fale mais na frente aí. Que é
A gente normalmente chama de jogo de sinais. Vou colocar aqui assim. Mas não era essa palavra que eu queria, não. O que aconteceu aqui? Aí, só para a gente não fazer confusão, quando a gente tiver que fazer as continhas e o cara às vezes se banana, né, com uma continha simples. Por exemplo, se eu tiver que fazer aqui 5 menos 8, 5 menos 8. Essa é uma continha de subtração. Mas é muito comum acontecer do cara pensar que aqui o cara tem que fazer um joguinho de sinal. Aí tem que fazer joguinho de sinal aqui? Não. Aqui é só uma continha de subtração. Eu tenho um número positivo menos um número negativo. Aí eu gosto sempre de pensar nessas continhas aqui como uma operação comercial, né? Pensa que tu tem R$5 e tu deve R$8. Se tu tem 5 e deve 8, tu paga os 5 que tu deve e tu continua devendo. Hein? Ou seja, o resultado dessa continha aqui vai ser um resultado positivo ou negativo? Vai ser um resultado negativo. Mas é negativo porque tem mais e menos? É negativo porque mais com menos dá menos? Não, né? É negativo só porque esse cara que está subtraindo aqui, ele é maior do que o 5. Eu devo mais do que eu tenho. Tá? Então, por isso que o resultado vai dar negativo. Mais 5 menos 8 vai dar menos 3. Ó. Menos 3. E se fosse o contrário? Se fosse o mais 8 menos 5, vai dar negativo ainda? Tem que pensar em joguinho de sinal aqui? Não. Eu tenho 8. Eu devo 5, pago os 5 que eu devo e continuo com um saldo de 3. Ó. Saldo de 3. Tá? Aí quando é então que eu vou usar o tal do joguinho de sinal? Quando é que eu vou usar? Onde é que eu vou usar? Quando? Só quando eu tiver que fazer divisão ou quando eu tiver que fazer uma multiplicação. Tá? Só nesses dois casos. Só quando eu tiver que fazer uma divisão ou uma multiplicação, vou usar a regrinha de sinal. Aí como é que é a regrinha de sinal? Se eu estiver multiplicando, separar bem aqui, ó. Se eu estiver multiplicando um número positivo por um número positivo, o resultado sempre vai ser um número positivo. Se eu estiver multiplicando um número positivo por um número negativo, o resultado vai ser sempre um número negativo. Se eu estiver multiplicando um número negativo
por um número positivo, o resultado vai ser sempre negativo. Se eu estiver multiplicando um número negativo por um número negativo, o resultado vai ser sempre um número positivo. Tá? E na divisão, a mesma coisa. A mesma coisa. Vou até copiar aqui para não me dar trabalho. Tecnologia. Se eu estiver dividindo um número positivo por um positivo, vai dar positivo. Se eu estiver dividindo positivo por um negativo, negativo. Se eu estiver dividindo um negativo por um positivo, vai dar negativo. Se eu estiver dividindo um negativo por um negativo, vai dar positivo, tá? Então tem que ter atenção na hora de fazer as continhas, se eu estou fazendo uma multiplicação e uma divisão. Se é uma multiplicação ou divisão, vou usar a regrinha de sinal. Se eu não estou fazendo multiplicação e divisão, não faz sentido pensar em regrinha de sinal. Tá? Ficou claro? Então, ó, se eu tenho... Aí eu falo disso porque vai aparecer umas continhas do tipo... desse tipo aqui. Pra gente fazer em algum momento aí. Aí aqui eu tenho que resolver a multiplicação, né? E na multiplicação tem o quê? Menos 5 vezes o 3. Menos 5 vezes o 3 é uma multiplicação de um número negativo por um positivo. Então eu já sei que o resultado dessa continha vai ser negativo. 5 vezes o 3 vai dar 15. Então o resultado dessa continha aqui, ó, 5 vezes 3 deu 15 e é negativo porque era uma multiplicação de um negativo por um positivo. O resultado é negativo, tá? Aí o restante, mais 3 e o 2 positivo aqui também. Agora, olha o que vai acontecer. Eu tenho 2, tenho que tirar 15. Aí sim eu vou pensar aqui em uma operação comercial. Não vou pensar em sinal, um jogo de sinal. Não tem jogo de sinal. Porque é só uma operaçãozinha de adição e subtração. Só continha de mais e menos. Tá? Então, eu tenho R$2. Eu devo 15. O que eu vou fazer? O que vai acontecer aqui? Eu só tenho 2. Eu devo 15. Pago meus R$2. Pago os R$2 que eu tenho. Dou os R$2 que eu tenho. Né? E vou continuar devendo 13. Então, o resultado dessa continha aqui, ó, vai dar menos 13. Aí eu consegui mais R$3. Vou dar esses R$3 que eu consegui. Se eu devia 13 agora, com os R$3 que eu estou dando, que eu estou pagando, vou passar a dever só 10. Tá? Então, resolvi a continha, a expressãozinha. Pra gente entender bacaninha aí a questão do joguinho de sinal. Tá? E aí, dúvidas, perguntas? Ou tá tranquilo? Que horas acaba a aula? A pergunta. Também não é essa, hein? Tá? Então é isso. O que a gente tinha para hoje era isso. Falar um pouquinho
dessas operações com números decimais e na próxima aula a gente aborda aí já um outro conteúdo. Mas aí a observação que eu vou deixar para vocês, ó, esses conteúdos eles precisam de alguma forma aí ser revistos, né? Ser revisitado. Então não adianta a gente ver esses conteúdos aqui, tu engavetar aí, só deixar para lá e vai para frente, não. Tem que voltar, tem que rever, tem que praticar, tem que exercitar, tá? Aí, por mais que eu esqueça lá de te mandar um exercício, de te mandar uma atividade, mas aí tu mesmo vai na internet, procura, sabe? A gente sabe que hoje em dia não tem mais dificuldade nenhuma para conseguir as coisas, tá? Então, tá precisando exercitar, vai lá tu mesmo, procura, acha aí, faz um exercíciozinho, né? Se não tem, se eu não disponibilizei, vai lá atrás e exercita, pratica. Porque é só praticando que tu vai ter confiança para resolver essas continhas aí e não vai errar mais. E depois tu aprende, pronto, depois tu aprende, entendeu mesmo assim, não vai precisar mais voltar aí. Entendeu? E não esquece, não tem como esquecer. Aprendeu, já era. Beleza? Aí para as próximas aulas a gente já começa a entrar em alguns conteúdos assim mais bacaninha, mais específico. Aí a gente sai, já começa a dar uma caminhada mais, uma passada mais larga, entendeu? Que agora a gente só tá aqui engatinhando. Beleza? Mas sem pressa. Lembra que a gente não tem pressa. É com calma. Mas é isso. Muito bom hoje ver a sala cheia, uma galera aí hoje participando. E a gente espera que isso se repita, né? Que isso seja o normal. A gente vê a galerinha aí participando. A gente tá se dedicando a esse projeto aí. E é tudo para vocês, né? Como a gente já falou aí em outros encontros. O objetivo é ajudar vocês e se não tiver ninguém aqui para participar, então não adianta, né? Então só vai funcionar se vocês estiverem dispostos. E hoje teve uma galerinha aí disposta. Muito bem, parabéns. Aí demora muito, eu mando lá no YouTube e é isso, tá? Valeu, galerinha, por hoje. Todo mundo liberado. Acabou o banho. Alô? Alô, garoto. Valeu.